Primeiro vencemos os Cavaleiros do Zodíaco, agora vai ser contra Cometa Haaland, né? O receio de muitos acabou se confirmando. Sei que a maioria torceu para a Costa do Marfim, a Costa do Marfim até competiu, um belíssimo gol de empate, mas deu Noruega. Aí vale dizer aqui que o Brasil nunca venceu a Noruega. Dados, números, né? Mas é um time que joga toda a responsabilidade para uma bagunçada seleção brasileira. O Haaland fala, não, temos pequenas chances, né? São pequenas chances de vencer, jogando a responsabilidade todinha para os comandados de Carlo Ancelotti. E a Noruega venceu a Costa do Marfim com mérito e está nas oitavas de final, vai pegar a seleção brasileira, assim como a França, que atropelou a Suécia, já era esperado, e o México conseguindo aí a classificação para as oitavas de final diante do Equador. O Equador teve seu momento heróico na Copa do Mundo, mas pegou os anfitriões e os anfitriões estão num momento muito bom, muito bom. México com 4 jogos, 4 vitórias, uma campanha histórica em Copa do Mundo, e agora vai aguardar o seu adversário nas quartas de final. Bom, vamos lá, vou começar por Brasil e Noruega, que era o confronto esperado. Não que a Costa do Marfim não tivesse condições, mas a Noruega, sim, ela era a favorita e ela justificou esse favoritismo. Os noruegueses, de certa forma, espertos, malandros, jogando a responsabilidade toda para o Brasil, e o Brasil, vou dizer que tem problemas. Né? O problema da seleção brasileira já começou desde quando o Ancelotti convocou a seleção. Então, ali já temos um problema. Antes da convocação já tínhamos problemas. Né? Era um time que nunca repetia a escalação, um time sem o menor entrosamento, sem o menor comprometimento, os jogadores que não tinham a menor condição de vestir a camisa da seleção, e aí uns vieram, uns saíram, outros foram convocados, nunca mais se viram, enfim. Agora, a lista definitiva foi essa aí, e provavelmente o Brasil não vai contar com o Lucas Paquetá. Não que vai fazer uma falta, porque não vai fazer uma falta absurda e tal, mas para o elenco era um jogador que estava ajudando, colaborando. Tem outros que não conseguem nem colaborar. O Paquetá estava colaborando. Não que o substituto possa ser melhor do que ele. Até o próprio Endrick. Vai ser o Endrick. O Brasil vai jogar num esquema mais ofensivo contra a Noruega? Não. O Brasil vai manter o sistema de 3 jogadores de meio campo. Bom, não adianta ele meter o Fabinho ali, porque o Fabinho ele é substituto do Casimiro. São 2 jogadores de destruição. O Casimiro fez um gol, tal, mas o Casimiro não é construtor de jogadas. O Casimiro é o primeiro homem do meio campo da seleção brasileira. Vai colocar ou o Martinelli ao lado do Matheus Cunha, com o Vinícius Júnior e com o Ryan, é uma opção. Vai colocar o Endrick, é uma opção. É um Brasil mais ofensivo. Agora, vai no 6 por meia dúzia, aí ele tem que botar o Danilo Santos. Que é um jogador que, se não tem a mesma experiência com a camisa da seleção brasileira, porque também isso conta, o Paquetá ele fica muito em casa, né? Ele conhece o time, conhece os jogadores, já tem um certo entrosamento com aquela geração da Copa passada, então não é nenhuma novidade para o Paquetá. A tendência é que nem jogue mais a Copa do Mundo. E o Danilo Santos, ele é o jogador que atua exatamente nessa posição. E bola por bola vem jogando muito mais futebol do que o Lucas Paquetá, pelo menos no Botafogo. Tá? E aí, eu fico com essa sensação de que o Carlo Ancelotti fica querendo adiar algumas decisões que são muito simples. Se ele quer jogar no mesmo esquema, é o Danilo Santos pelo Paquetá. Se ele quer jogar no esquema mais ofensivo, aí ele opta. A Noruega, ela tem zagueiros mais altos. Agora, nem por isso... então se tem zagueiros mais altos, vamos colocar o Igor Thiago. Não, nem por isso. Agora, precisamos, obviamente, de um jogo diferente do que foi contra o Japão. Precisaremos de um jogo diferente
do jogo que foi contra o Japão. Precisaremos entender como essa nova peça vai encaixar ali na seleção brasileira para a gente entender como poder furar os bloqueios que existem. A Noruega não é nenhum time invencível, longe disso, longe disso. Eu não acho o Brasil favorito. Acho que é um confronto igual com o Brasil, com mais chances de vencer por ser o Brasil. Isso também pesa, né? O time que nunca chega, o time que tem sempre um limite ali, uma Noruega, por exemplo, que nem disputa Copa do Mundo com frequência, tem o fator emocional também. Meu Deus, a gente tá ganhando da seleção. Aí começa a dar um nervoso e o Brasil pressionando. Tem isso. O Japão sentiu isso. Se o Japão continuasse a jogar o que jogou no primeiro tempo, o Brasil não venceria. Mas futebol não é robô. Futebol é ser humano. E ser humano tem um lado emocional também. De, meu Deus, estamos conseguindo. Estamos muito perto. É algo que nunca conseguimos. Então a falta de estar no topo, né, a ausência, isso também mexe muito. Então a Noruega pode se assustar em algumas partes do jogo, né? França e Noruega, tudo bem que a Noruega botou o time reserva, mas já mostrou também que é um time que tem qualidade, mas tem problemas, que tem pontos frágeis, e cabe ao Ancelotti, ganha muito bem para isso, escalar um time que explore esses pontos frágeis. Mas é muita atenção nos pontos fortes da Noruega. E a cada rodada, a cada jogo, esses pontos fortes vão mudando de nome, né? A gente fica só, Odegaard, Haaland, Sorloth, mas não é só isso não. A gente viu no jogo contra a Costa do Marfim que não é só isso não. Enfim, missão Cometa Haaland é com vocês. França passou o carro, o Mbappé também vem passando o carro na perseguição frenética ao Lionel Messi, não só na artilharia da Copa do Mundo, mas também para quebrar recordes. Olha, se ninguém parar a França, vai ser difícil o Mbappé não bater o recorde do Messi nessa Copa do Mundo, hein? Nessa Copa do Mundo. A Suécia não tinha a menor chance antes do jogo, no decorrer do jogo, então piorou, né? Enfim, 3-0 França, de uma forma até tranquila, né? E os anfitriões, o México, venceram a melhor geração equatoriana, né? O Equador que tinha ganhado da Alemanha no peito, na raça, na vontade, no amor e tal. Enfim, fora da Copa do Mundo, o Equador e o México rumo à sua melhor campanha. O futebol mexicano tem encantado, inclusive os brasileiros nessa Copa do Mundo, né? O futebol mexicano tem encantado. São 4 jogos, 4 vitórias, vitórias contundentes. A mais difícil foi contra a Coreia do Sul, porque de resto o México passeou. E ontem, mais uma vez, a Lei Vini Júnior, né? Você não pode falar assim e tal, entrou em campo, né? O jogador do Equador sendo expulso. São novas regras, é um novo futebol para a gente se adaptar, certo? Hoje tem mais, e é claro que também tem mais 2 toques, a Casa do Futebol. Valeu!